Bom, depois de um total de 3 pedidos, mentira, teve mais. Resolvi vir aqui contar quem sou eu e contar a minha história, que eu já venho enrolando há 2 anos. Eu quero contar como que eu cheguei até aqui, como foi o meu processo de emagrecimento, por que eu engordei, como eu engordei e como eu emagreci. Porque várias pessoas ainda têm dúvidas do que eu tomei, do que eu não tomei, se eu tomei remédio, se eu tomei injeção, se eu só fiz reeducação alimentar, se eu só fechei a boca. Enfim, tem várias dúvidas e eu contando só ali nos stories, escrevendo, eu vi que ficou muito vago, né? E as pessoas querem saber detalhes. Então eu vou contar em vários capítulos a minha história. E depois de 2 anos de tratamento, hoje ainda sigo em manutenção, já consigo falar com mais propriedade sobre tudo que eu passei. E também consigo falar melhor aqui na frente das câmeras, né? Claro que ainda não evolui tanto como blogueirinha, então vou contar pra vocês tudo, como tudo começou. Então, assim, vou começar lá do colégio. Sempre fui uma aluna que gostei mais da parte de exatas. Sempre gostei de matemática, química, física. Sempre odiei história, geografia, sempre foi muito mal. Eu não sei onde fica nada no mapa. Sou péssima, quem me conhece sabe. Aí eu me interessei pela área da farmácia. E além disso, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Anos atrás, sei lá, 25 anos atrás ou mais, eu jamais estaria falando aqui na frente de uma câmera com sei lá quantas pessoas me assistindo. Eu apresentar um trabalho lá na frente da sala, nossa, eu suava, eu era péssimo. Nossa, meu Deus, sofria muito. Fazendo farmácia, os meus planos era trabalhar num laboratório, sozinha, só olhando células de humanos, menos contato com gente possível. Porque eu tinha muita vergonha, muita mesmo. Mas a vida é uma caixinha de surpresa, né? Eu fiz farmácia, comecei a trabalhar em drogaria, geralmente farmacêutico, o primeiro emprego é em drogaria. Fiquei quase 3 anos na drogaria, depois fui pro hospital, quando uma amiga me convidou para trabalhar no pronto-socorro central de São Bernardo. Fiquei lá quase 7 anos, foi onde eu conheci meu marido. Depois fui trabalhar no AC Camargo. Mas até eu ir pro AC Camargo tem uma história. Bom, voltando um pouco antes, quando eu entrei na farmácia, obviamente minha timidez toda já tinha passado. Já tinha evoluído muito, né? E ali na drogaria eu tive que aprender a lidar com o público, a falar, enfim, a conversar. E aí eu fui desenvolvendo mais essa parte aí. Fui ficando menos tímida. E quando eu fui pro pronto-socorro, eu já tinha amadurecido muito. E, enfim, lá conheci meu marido. Até eu entrar na farmácia, eu sempre mantive meu peso entre 59 quilos, por aí, 58, que é o meu peso atual. E sempre me alimentei bem. Minha mãe nunca comprou besteira pra gente. Sempre alimentou a gente com comida de verdade. Ela nunca gostou de besteira. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar fora, foi aí que eu conheci as besteiras. Você começa a comer porcaria na rua, aprende a comer com os outros, né? Com as pessoas que trabalham com você, o povo vende doce. E eu me lembro que, acho que foi nas primeiras férias que eu tive da drogaria, que quando eu fui voltar de férias, nenhuma calça mais entrava. Eu lembro que eu engordei pra caramba. Aí eu entrei em desespero, falei pra minha mãe, falei, meu Deus, nenhuma calça mais entra, como que eu vou voltar? Eu tive que sair correndo comprar calça, porque a gente só trabalhava de branco. Nessa época eu tomava anticoncepcional. Eu sempre tomei o Yasmin e o Yasso. E eu não sei se foi o anticoncepcional. Eu tinha feito uma troca, eu acho, de anticoncepcional e também tinha começado a me alimentar mal, enfim, juntou tudo. Quando eu vi, eu já tava com 61 quilos, se eu não tô enganada. Aí eu lembro que minha mãe me ajudou, fizemos um monte de dieta lá, dieta da sopa, dieta daquilo. E eu lembro que eu dei uma emagrecida lá e consegui estabilizar meu peso. Quando eu entrei no pronto-socorro, eu ainda era magra. Eu mantive esses 61 quilos. Aí eu conheci meu marido, eu tava com esse peso aí, mais ou menos. Quando a gente começou a namorar, você começa a sair pra comer, né? Sai com os amigos, aí come, aí você vai sair de novo, come de novo. As saídas pra socializar são só pra comer. E tudo que eu não comia antes, passei a comer coisas diferentes. Então come, sem parar.
E eu também nunca fui uma pessoa que gostei de beber. Eu lembro até que na faculdade, Laine, se estiver assistindo, acho que o meu primeiro porre foi na faculdade, que eu entrei com 17 anos. A gente até matou uma aula de química, chegando no meio da aula, tudo rindo igual umas loucas. Porque a gente ia beber vinho, aqueles vinhos de, sei lá, garrafão lá, sangue de boi. E elas tinham me dado vinho. E eu cheguei muito louca, rindo igual uma louca. Eu fico bêbada, eu começo a rir. Eu lembro que até o professor expulsou a gente da sala, que a gente só ria. Elas acharam engraçado. Eu era novinha, a Elaine já tinha acho que 23 anos. Ela cuidava de mim, né, na faculdade. Era como se fosse minha irmã mais velha. Enfim, nunca fui de beber, assim, então não tava acostumada. E quando a gente começou a namorar, comecei a tomar vinho. Então sempre experimentando coisas diferentes e tal. Até então eu fazia academia, só que eu comia mais do que me exercitava. Então eu comecei a engordar. Só via meu peso subindo na balança. Só que eu não tava conseguindo lutar contra ele. E só engordando. E nessa época eu já morava junto com ele. Teve uma época que eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Eu não era assim. Aí tive que comprar roupa, porque não cabia mais nas minhas roupas. Aí comecei a fazer umas dietas dos shakes. Meu almoço eu tomava shake. Eu lembro que comecei a perder um pouco de peso, mas nunca era suficiente. Comecei a desanimar. Eu falei, que se lasque, tô gorda mesmo. E que se foda. Eu comecei e chutei o balde. Não fui mais pra academia. Continuei comendo igual uma louca. Bom, nesse meio tempo que eu já tava gorda e eu chutei o balde, eu tive síndrome do pânico. Aí que a coisa ficou feia. Mas essa é uma pauta pra outra reunião. Essa vai ser o próximo episódio, que eu vou contar pra vocês o que aconteceu no próximo capítulo. Bom, vou fazer vários episódios pra não ficar cansativo. Não percam os próximos episódios. Se você tá precisando de um incentivo pra emagrecer, vou contar aqui com todos os detalhes como foi o meu processo de emagrecimento, o que me fez decidir, como eu me senti segura pra tomar o medicamento pra emagrecer, qual medicamento eu tomei. Eu vou contar tintim por tintim, com todos os detalhes. Blogueiragem real, sem esconder nada. Sou blogueira real, quem me conhece. Então fiquem ligados. Vou fazer todo o meu relato aqui do jeito que vocês querem, com todos os mínimos detalhes. Eu acho que isso pode ser um start para quem tá querendo começar esse processo de emagrecimento, para quem tem medo de fazer uso de medicamento para emagrecer, para vocês saberem que o medicamento ele tá aí para ajudar a gente. Hoje existem medicações seguras para ajudar nesse processo. O medicamento não é um vilão. Eu mesmo procurei vários relatos do uso do Saxenda para emagrecer e achei pouquíssimos, só que hoje eu me sinto muito mais segura de fazer esse relato todo aí depois desse processo ao longo desses 2 anos. Então eu vou fazer em pequenos episódios para não ficar cansativo e contar toda a história, todo esse processo. Te espero no próximo episódio. Tchau!